Então, nós vamos começar falando dos sintomas mais importantes dentro da cardiologia, né? Então, a gente tem dispneia, dor torácica, síncope, palpitações e edema. São os sintomas mais comuns assim no consultório do cardiologista, dentro da minha especialidade. Sendo que os dois mais importantes deles são a dispneia e a dor torácica, tá? Então, dispneia é uma sensação de falta de ar, de cansaço, de fôlego curto, tá? A gente deve fazer uma distinção de dispneia que, por exemplo, se nós fizermos uma atividade extra habitual, uma atividade para a qual nós não temos condicionamento físico adequado, nós vamos ter dispneia. Então, diferenciar o que é uma dispneia fisiológica de um quadro patológico, às vezes é bastante desafiador, tá? Mas a chave o paciente começa a contar dispneia para sintomas, para atividades que ele não tinha no passado, tá? Então, a gente tem várias causas diferentes para dispneia, tá? As causas cardíacas, dentro da nossa rotina, nem são as mais frequentes, tá? Sem dúvida nenhuma, no atendimento ambulatorial, a causa mais frequente de dispneia é a causa, é a ansiedade, tá? Seguida, por exemplo, pela obesidade, tá? Muitas vezes o paciente obeso, ele tem uma sobrecarga maior, óbvio, ele tem que transportar um peso maior, é mais fácil que ele tenha dispneia e muito frequentemente a obesidade vem acompanhada de outra comorbidade, que é o sedentarismo. Indivíduos sedentários têm dispneia para esforços menores do que indivíduos bem condicionados fisicamente. Inclusive, um grande marcador de longevidade, o maior deles é a capacidade física do indivíduo, o quanto que o indivíduo consegue, por exemplo, performar num teste ergométrico, o quanto que ele consegue andar. Esse é o maior preditor que existe na medicina de longevidade, tá? Por quê? A capacidade física do indivíduo desconta tudo. Se você tem doença cardíaca, você não tem capacidade física. Se você tem doença pulmonar, você não tem capacidade física. Se você tem sarcopenia, você não tem capacidade física. Enfim, a capacidade física desconta tudo, tá? Mas nós vamos falar hoje, óbvio, principalmente das causas cardíacas de dispneia, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui com o negócio. Tá. Então, a primeira coisa, quando você está diante de um paciente que relata dispneia, é descobrir assim, caramba, se a história da dispneia dele é uma história aguda ou se é algo que tem um tempo de evolução um pouco maior. O paciente que relata uma dispneia muito súbita, nós temos que pensar, por exemplo, num tromboembolismo pulmonar, pneumotórax espontâneo, tá? O pneumotórax é muito comum em indivíduos jovens e longilíneos, tá? Normalmente é rompimento de uma bolha subpleural, tá? Um edema agudo de pulmão, num paciente que não era previamente cardiopata, mas, por exemplo, sofreu um infarto ou uma emergência hipertensiva com edema agudo de pulmão, a gente deve pensar em pneumonia ou até mesmo obstrução das vias aéreas
por um corpo estranho, por exemplo. Ou em tempos de coronavírus, que tal o diagnóstico de uma pneumonia por coronavírus? Também pode ser uma causa mais aguda de dispneia. Quando a gente fala em dispneia por insuficiência cardíaca, nós estamos falando de um processo mais crônico, tá? E aí, normalmente, o paciente relata que vem desenvolvendo dispneia ao longo do tempo. Aos esforços progressivamente menores, até que ele tem dispneia mesmo em repouso. Às vezes é difícil a gente diferenciar a dispneia da insuficiência cardíaca em relação à dispneia pulmonar, por exemplo, da asma, tá? Às vezes a gente faz investigação e não chega a uma conclusão e acaba optando até por um teste terapêutico, tá? Mas, na maioria dos pacientes, a gente consegue diferenciar, ele vai ter ou alteração nos exames cardiológicos ou uma espirometria alterada, e aí você consegue diferenciar uma causa cardíaca de uma causa pulmonar. Então, vamos focar, então, na dispneia da insuficiência cardíaca, tá? Então, normalmente, ela é uma dispneia que começa aos esforços, e esforços progressivamente menores. Pode ou não estar associado à ortopneia, tá? Normalmente, a ortopneia, ela aparece depois, mais tardiamente do que a dispneia aos esforços, tá? E o que é ortopneia? Ortopneia é o paciente ter que dormir numa posição mais elevada do que ele dormia antes. Por exemplo, ao invés dele dormir com um travesseiro, ele passa a ter que dormir com 2 ou 3. Dispneia paroxística noturna também está relacionado a isso, mas dispneia paroxística noturna não é exatamente ortopneia, tá? Dispneia paroxística noturna é o paciente dormir bem e ter que acordar no meio da noite porque ele está com falta de ar, tá? E por que ocorre a dispneia paroxística noturna e a ortopneia? Pelo seguinte, durante o dia, o paciente tende a represar líquido na parte inferior do corpo, tá? Porque no coração com insuficiência cardíaca existe uma diminuição do retorno venoso, tá? Então esse líquido ele aumenta a pressão hidrostática lá nos capilares periféricos, lá dos membros inferiores, e esse aumento de pressão hidrostática faz com que haja um extravasamento de líquido de dentro do capilar para o espaço intersticial e faz edema. Então, o paciente com insuficiência cardíaca conta para a gente que ao longo do dia ele vai edemaciando. Ele acorda com as perninhas sequinhas, mas ao longo do dia ele vai edemaciando. E aí à noite o que acontece é que os membros inferiores ficam no mesmo nível em relação ao mesmo nível gravitacional do coração. Isso melhora o retorno venoso. Então todo aquele edema que está represado lá nas pernas, ele vai para dentro do vaso e acaba aumentando o retorno venoso e aí causando hipertensão hidrostática no leito arterial pulmonar, tá? E aí isso extravasa líquido para o interstício e para os capilares e para os alvéolos pulmonares. Isso pode causar, então, tanto a dispneia paroxística noturna quanto a ortopneia, tá? Casos mais graves podem ter hepatomegalia, né, que é uma congestão venosa sistêmica, né? E existe também, associado à dispneia da insuficiência cardíaca, outra coisa chamada noctúria, tá? O que é noctúria? Noctúria é a inversão do ritmo urinário. O paciente deixa de urinar durante o dia, ou urina menos durante o dia, e passa a urinar mais durante a noite. A explicação da noctúria é exatamente essa questão de que durante o dia o paciente vai acumulando líquido na parte inferior do corpo
Isso diminui, ocorre uma diminuição do retorno venoso, e essa diminuição no retorno venoso faz com que haja uma diminuição na pré-carga e uma diminuição no débito cardíaco, perfundindo pior o rim. Então o paciente não urina muito durante o dia. Aí a hora que esse líquido todo vai para dentro do vaso sanguíneo, perfunde melhor o rim, o paciente urina melhor. Tá? Para diferenciar um pouquinho, são dicas para diferenciar, né, as causas de dispneia. Uma grande parte das vezes, a dispneia de origem pulmonar, a dispneia do DPOC, né, que é tão crônica quanto a da insuficiência cardíaca, ela é acompanhada de secreções pulmonares, né, e ela melhora com a eliminação dessas secreções, que a gente chama de toalete brônquico, né? Palavra feia, né, mas é isso que chama, tá? Deixa eu só conferir, acho que não tem ninguém esperando para entrar não, né? Cadê a nossa sala aqui? Não tem, deixa eu ver, não tem ninguém esperando. Vamos compartilhar de novo a tela. Como eu falei, a dispneia do TEP, ela é súbita, né? E ela é associada a um defeito de ventilação, perfusão. O pulmão ventila bem, mas aquelas áreas ventiladas não estão perfundidas, tá? E o paciente fica muito apreensivo porque ele tem uma hiperatividade simpática associada, né? E o TEP pode ou não estar acompanhado de dor torácica pleurítica, né, que é a dor torácica ventilatória dependente, pode ou não estar acompanhado de hemoptise, tá? Mas a grande característica do TEP é o paciente ter uma dispneia súbita. É muito frequente o plantonista do pronto-socorro comer bola com TEP, tá? O plantonista do PS, ele atende tanto transtorno de ansiedade que muitas vezes ele passa a achar que tudo é transtorno de ansiedade, o que nem sempre é verdade, tá? Então, TEP, por exemplo, é uma causa importante de dispneia súbita, tá? O pneumotórax espontâneo aqui no caso, né? É uma causa bem menos comum. Ele tem um achado muito característico no exame físico, que você tem o ruído, o murmúrio vesicular abolido do lado do pneumotórax e a percussão do hemitórax, ruído totalmente ruído timpânico, tá? Então parece um pandeirão pum, 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 quando você percute e não tem murmúrio vesicular, tá? O que é o contrário, por exemplo, do derrame pleural, aonde você não tem murmúrio vesicular também, o murmúrio está bem diminuído, você não consegue auscultar o ruído pulmonar, mas é acompanhado de maciez à percussão, tá? Então, pneumotórax, pensar sempre no indivíduo jovem ou no DPOC que chega com uma piora súbita de dispneia associada à dor torácica, tá? Quanto à dispneia de origem cardíaca, a gente classifica, a New York Heart Association classifica a dispneia em 4 níveis de intensidade, de acordo com a limitação física, tá? Não existe uma correlação perfeita entre o nível de classe funcional. Então, quando a gente está falando aí dessa classificação que vocês estão vendo na tela de vocês, nós estamos falando de capacidade de exercício, capacidade de esforço. Não existe uma correlação sine qua non
da capacidade de esforço em relação ao achado de disfunção nos exames complementares. Por exemplo, às vezes o paciente tem um ecocardiograma com uma disfunção bem grave e ele tem uma classe funcional 1, por exemplo, que é uma classe funcional bem boa, tá? E às vezes o cara tem uma fração de ejeção normal ou limítrofe e tem lá um grande sintoma de dispneia. Ambos os aspectos, tanto a disfunção ventricular no exame complementar, o mais comum que a gente faz é o eco, quanto a classe funcional, ambos têm informação prognóstica, tá? Tanto o paciente que tem uma classe funcional elevada, mas às vezes tem um eco até razoável, quanto o paciente que tem um eco bem evoluído, bem doente, mas tem uma classe funcional boa, ambos têm um prognóstico que é ruim no longo prazo, tá? Então, classe funcional 1 é aquele indivíduo que tem uma vida normal. As atividades normais do dia a dia não lhe causam dispneia, tá? O indivíduo classe funcional 2, ele tem uma leve limitação da atividade física. Ele consegue fazer atividades ordinárias, né? Ordinárias vem de ordem, né? Do dia a dia, tá? Mas ele tem alguma limitação. Por exemplo, é o paciente que anda bem no plano, mas quando ele tem que subir uma rua mais íngreme, ele tem dispneia, ou o indivíduo que tem dispneia, por exemplo, para subir escada. Caramba. Vamos ver lá que tem alguém querendo entrar. Pronto. Admitimos quem queria entrar. Vamos voltar aqui. Classe funcional 3 é um indivíduo que já está bastante limitado, tá? Então, atividades físicas menores do que aquelas ordinárias do dia a dia causam dispneia. Por exemplo, é o cara que tem dispneia mesmo para andar no plano, é um indivíduo que já tem dispneia, às vezes até para tomar banho, para serviços domésticos bem simples, mas é um indivíduo que em repouso ele ainda refere que fica confortável, tá? E o classe funcional 4 é um indivíduo que tem dispneia para fazer qualquer atividade e ele tem dispneia mesmo em repouso, tá? Então a gente considera classe 1 e 2 como classes funcionais mais leves e 3 e 4 como classes funcionais bastante restritas, tá? A classe funcional da New York Heart Association, ela é uma diretriz geral do paciente. A gente sempre pergunta para o paciente: o senhor tem canseira para fazer alguma coisa? O paciente ele relata a dispneia de esforço como cansaço aos esforços, tá? Vocês não vão ouvir o paciente falar, na maioria das vezes, que ele tem falta de ar aos esforços. Ele vai falar que ele tem cansaço aos esforços. Existe um nível enorme de subjetividade na classificação da New York Heart Association. Fizeram uma avaliação uma vez, pegaram 50 cardiologistas e classificaram funcionalmente. Ele via um vídeo do paciente e ele dava a opinião em relação à classe funcional. Tem só 56% de correlação de um cardiologista para o outro em relação à classe funcional. Então, classe funcional é uma informação largamente subjetiva, embora tenha algumas tabelas aí que vocês vão achar na internet que gradua a classe funcional. Então, por exemplo, se o indivíduo consegue jogar tênis,
se ele consegue fazer uma aula de natação, ele tem tal classe funcional. Se ele consegue subir 2 lances de escada, andar no plano, fazer atividade sexual sem dispneia, ele tem tal classe funcional, enfim, formas de refinar a classificação de classe funcional. Tá? Para o nível de vocês, se vocês gravarem essas 4 e o nível de limitação, a gente já fica feliz. Tá? Bom, em relação à dispneia, era isso que eu queria dizer para vocês. Então, existem causas cardiovasculares de dispneia, causas não cardiovasculares. A gente tem que pensar muito nas causas pulmonares de dispneia. E a dica que fica assim, o paciente chegou dispneico para vocês. Primeira informação, tenta diferenciar se é uma dispneia aguda ou se é um paciente que vinha com um quadro crônico que sofreu uma agudização. Tá? Quando a gente pensa em causas agudas, a gente abre uma chave. Por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, uma pneumonia, como causas cardiológicas, como causas pulmonares, né, um pneumotórax. Dentro das causas cardíacas, a gente pensa numa disfunção ventricular aguda, que pode ser, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, uma miocardite. Por exemplo, até 20% dos pacientes graves com coronavírus tem sido relatado miocardite. Então, alguns dos pacientes com coronavírus que estão muito dispneicos, na verdade, eles estão com uma inflamação no coração que está causando uma disfunção ventricular. Tá? Quando a gente pensa num quadro de evolução mais arrastada, ainda que às vezes o paciente chegue no pronto-socorro muito dispneico, mas se ele fala assim, não, eu venho cansando faz 6 meses, mas piorou de ontem para hoje, por exemplo. Aí a gente pensa em 2 situações mais comuns, que é a insuficiência cardíaca ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, como causa principal de dispneia, podendo até estar sendo complicado com um quadro agudo, por exemplo, uma pneumonia ou uma exacerbação aguda de uma bronquite crônica. Tá? Então, em relação à dispneia, mais ou menos isso que vocês precisam saber. E, obviamente, a graduação do nível de dispneia, aí, a gente usa essa classificação da New York Heart Association, ela é largamente aceita e você não conversa no meio cardiológico sem saber a classe funcional do indivíduo. Quando vocês estiverem lá fazendo ambulatório de clínica médica ou de cardiologia, com certeza o preceptor vai querer saber a classe funcional do paciente. Tá? Bom, então, outro sintoma bastante relevante de dispneia, só fazendo um comentário, apareceu aqui para mim na minha tela que faltam 10 minutos para a reunião acabar, tá? Então, vocês já sabem, a hora que acabar, a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutinhos e aí a gente volta, tá? E aí eu já compartilho com a Raquel o link da próxima reunião. Então, outro sintoma importante de dispneia, outro sintoma importante dentro da cardiologia é a dor torácica, tá? Dor torácica é um universo tão importante para vocês, é um sintoma tão desafiador que nós vamos falar de dor torácica aqui, tá? Nessa aula de hoje, e nós vamos falar de novo de dor torácica no terceiro bimestre, quando nós falarmos de síndromes coronarianas, tá? É muito frequente o clínico fazer bobagem com o paciente com dor torácica, tá? Porque existe um universo muito grande de coisas que podem causar dor torácica. A causa cardiológica, a isquemia miocárdica, nem é a causa mais comum. E às vezes o clínico acaba passando batido num paciente que tem dor torácica de origem cardíaca. E é bom que vocês tenham muita atenção quando vocês atenderem um paciente com dor torácica no pronto-socorro, porque tem alguns diagnósticos aí que são
bastante importantes. Então, nós temos causas cardíacas e não cardíacas de dor torácica, tá? Existem várias... o tórax é uma região do nosso corpo ricamente inervada e existem várias estruturas dentro do tórax que podem doer, tá? Então, a aorta dói, a árvore brônquica dói, a pleura dói, esôfago, diafragma, parede torácica, músculos, pele, junções costocondrais, tá? São uma causa frequente de dor torácica. Então, a junção costocondral é a articulação do externo com as costelas, tá? E alguns órgãos subdiafragmáticos também causam dor torácica, tá? Então, assim como a gente aprende lá na semiologia como caracterizar uma dor, quando nós estamos falando de dor torácica, é fundamental que vocês usem esse roteiro de caracterização de dor. Então, sempre pergunte, qual a localização da dor? Então, pergunta, fulano, aonde dói? Mostra para mim aonde dói. Tá? Então, muitas vezes a gente está falando com pacientes bastante simples, que têm dificuldade de caracterizar os sintomas. Numa grande parte das vezes, os nossos pacientes estão inquietos quando estão numa consulta, eles estão ansiosos, eles veem o médico como uma autoridade, então isso causa ansiedade para ele. Então, a gente precisa ser o mais simples e na obtenção da informação. Então, não inibir o paciente de contar a informação dele e precisamos ser bastante claros na nossa conversa. Então, pergunte para o paciente, qual a localização da sua dor? Senhor, aponta para mim aonde dói. Por exemplo, pesquisar irradiação. A dor do senhor, ela fica só nesse local ou ela anda para algum outro local? Perguntar da característica da dor. Então, se é uma dor em pontada, em aperto, em facada, em cólica, enfim, qual a característica da dor? O que provoca, o que piora a dor, o que alivia. Por exemplo, a dor do senhor piora quando o senhor faz algum esforço? Ou não? Quando o senhor está andando, tem a dor, se o senhor parar, a dor melhora? A duração da dor, tá? Quando vem a dor do senhor, quanto tempo ela fica? A frequência, então, ao longo, o senhor conta, por exemplo, um exemplo, que começou com essa dor faz 3 dias, mas ela foi contínua nesses 3 dias? Ela ficou o tempo todo aí? Ou ela vem e volta? Aí, às vezes, ele fala, não, ela vem e volta. Mas quantas vezes o senhor teve essa dor ontem, por exemplo? Tá? Então, qual a frequência? Então, a recorrência, a situação desencadeante. O senhor estava fazendo o que a hora que o senhor teve a dor? Tá? E se tem algum sintoma associado? Por exemplo, é muito frequente a dor de origem cardíaca ser acompanhada de palidez, sudorese, sintomas que a gente fala de sintomas vagais. Tá? Então, às vezes a dor é uma dor superficial, tá? A dor de parede torácica. Então, quando ela é restrita à parede torácica, às vezes a gente pode palpar a dor, tá? Então, às vezes a gente palpa a junção costocondral, a articulação do externo com a costela, e o paciente reproduz a dor que ele sentia. Isso fala contra uma dor de origem cardíaca, tá? A costocondrite, que é a dor da articulação costocondral, é uma causa muito frequente de dor torácica, tá? Às vezes o paciente pode contar uma dor na região epigástrica com irradiação retroesternal. Pode ser uma dor de angina instável, mas também pode ser uma dor de esofagite de refluxo, tá? Que é acompanhado normalmente de hérnia de hiato, tá? Agora, se o paciente tem uma dor em repouso mais prolongada, a gente considera aí acima de 20 a 30 minutos, a hipótese de infarto deve ser sempre considerada. Agora, se eu obstruir uma artéria de vocês, ou seja, causar-lhes um infarto,
vocês não vão ter dor torácica para sempre, tá? A dor do infarto, ela dura no máximo 12 horas, tá? O mais comum é que ela dure em torno de 6 horas. Por quê? Porque após esse tempo, todo o território irrigado por aquela artéria que foi obstruída, ele morre. E aí o indivíduo deixa de ter dor, tá? Então, quando a gente está diante de um quadro de dor de evolução muito prolongada, acima de 12 horas, a gente deve pensar em pericardite, por exemplo, como causa da dor, que é uma inflamação da membrana pericárdica, tá? E uma dica da pericardite é: o paciente refere piora da dor quando deita, porque existe um maior contato do coração com o pericárdio, uma certa melhora da dor quando ele fica em pé e uma melhora mais importante quando ele assume a posição de prece maometana, né? Que é o paciente de joelhos com o tórax inclinado para frente, tá? Dissecção de aorta é uma causa importante de dor torácica mais prolongada também. A dissecção de aorta, ela leva a uma dor bastante pronunciada. O paciente está com faces de dor bastante importante. Ela tende a ser no meio do tórax com irradiação para dorso, tá? Mas, sem dúvida, a dor musculoesquelética e a dor psicogênica são causas muito importantes, tá? Então, eu vou interromper a aula, tá? E a gente já volta, tá? Então, esperem 5 minutinhos aí.